Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior que vos fala. Aqui a gente vai dar continuidade a mais uma aula, no curso aí da Polícia Federal. Hoje vamos estar dando sequência à aula da semana passada, ainda falando sobre o tema da arquivologia. Então, a aula de hoje a gente vai pegar algumas regras básicas da arquivologia, métodos aí que facilitam, né, o processo de arquivamento dos documentos, coisas bem simples, porém muito importantes para todo o método, para todo o sistema da arquivologia. Tá? Eu espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas. Então eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, tá? E qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário que eu entro em contato com vocês e estarei aí respondendo prontamente suas dúvidas. Um forte abraço e sem mais delongas, vamos aí para a nossa videoaula de hoje, Arquivologia, parte 3. Oi pessoal, estou de volta. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai dar início aí, ou melhor, a gente vai dar continuidade, à nossa aula de arquivologia. Ou, melhor dizendo, arquivologia parte 3. Então, a gente vai estar vendo aí algumas regras básicas da arquivologia, tá? Alguns conceitos, né, dentro de todo o processo da arquivologia. Bom, a gente começa, pessoal, pela gestão de documentos. O que seria isso? Na verdade, dentro da arquivologia, a gente vai ter aí dois sistemas, né, de arquivamento. A gente vai ter o sistema de arquivamento direto, onde ela é feita diretamente no local onde está armazenado o nosso documento, o nosso arquivo, né? E a gente vai ter aí o sistema de arquivamento indireto, onde, para a gente poder localizar o documento, é necessário a gente fazer uma busca ou consultar um índice ou algum código, tá? Então, dentro dos sistemas de arquivamento, o que a gente tem? Se ele é direto ou indireto, e as suas definições. Quando ele for direto, a busca do documento é feita diretamente onde está localizado o arquivo. Tá? E a gente tem um exemplo. Ele geralmente está ou, em ordem alfabética ou em ordem geográfica. Tá? Quando ele é indireto, é necessário que a gente tenha um código ou a gente acessa, um índice para localizar esse documento, e ele, como exemplo, ele vai estar ou em ordem numérica ou ideográfica. Tá? Então, basicamente é isso. A gente tem dois sistemas de arquivamento direto e indireto, né? E ele é determinado assim. Para a gente consultar ele, a gente vai diretamente onde está localizado o arquivo, quando ele é direto. E indireto, a gente tem que consultar aí um índice ou um código para a gente poder localizar esses documentos. No decorrer aqui da nossa aula, a gente vai estar vendo isso aí mais a fundo. E ainda a gente vai ter um sistema semi-indireto. O que seria esse sistema semi-indireto? Ele é um método, alfanumérico, tá? Ou seja, é uma combinação de letras e números. E aí, nele não se inclui nas classes de métodos básicos ou padronizados. Tá? Dando sequência, pessoal, a gente vai ter os métodos de arquivamento. Como são esses métodos de arquivamento? Tem um diagrama que eu coloquei aqui para vocês, para ficar muito fácil a ilustração. Então, a gente tem o básico, que ele vai alfabético, geográfico e numérico. Aí ele abre uma subdivisão, que ele pode, lá no numérico, que ele pode ser simples, cronológico,
o dígito terminal. Tá? Quando ele for ideográfico, né, básico ideográfico, ele é por assunto. E dentro, né, desse diagrama, ele vai ter uma outra, né, subdivisão. Ele vai ser alfabético, depois ele segue para enciclopédico ou dicionário, e quando for numérico, né, ele pode ser tanto duplex, decimal, ou um termo ou indexação coordenada. A gente vai estar vendo isso aí no decorrer da nossa aula de hoje. Tá? Então é importante a gente começar pelo método alfabético. Tá? É muito simples. O método alfabético é o mais simples de tudo. Mais simples, tá? Desde que o elemento principal seja o nome. É muito simples. O método direto, né, ele é um método direto, pois a pesquisa ela vai ser feita diretamente, sem a necessidade de a gente estar consultando um índice para localizar, para nos ajudar a localizar qualquer tipo de documento. E as fichas, né, ou as pastas, elas vão ser colocadas em ordem alfabética. Tá? Qual que é a vantagem desse método alfabético? Ele é rápido, fácil, direto e barato. Isso vocês têm que saber. É muito importante vocês estarem sabendo disso. Só que tem suas desvantagens também. Porque se houver um grande volume de documentos, vai aumentar muito a chance de a gente ficar, né, cometer algum erro dentro do processo aí de arquivamento desses documentos. Tá? E o método alfabético ele é composto de 13 regras básicas. Regras essas que a gente vai estar vendo agora. Tá? E quais são essas regras básicas? É simples. Tá? Primeira regra que é importante a gente saber. Nos nomes das pessoas físicas, a gente vai considerar o último sobrenome depois do prenome. Como que ficaria isso? Exemplo, João Barbosa. Você vai arquivar ele como Barbosa João. Então você vai pegar lá o sobrenome, o último sobrenome da pessoa e depois o prenome. Tá? Pedro Álvares Cabral. Cabral, Pedro Álvares. Maria Luísa Vasconcelos. Vasconcelos, Maria Luísa. Do jeito que eu coloquei para vocês no exemplo. Uma observação. Quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. Então, como ficaria? Coloquei um exemplo. Por exemplo, Aníbal Teixeira, Marilda Teixeira, Paulo Teixeira, Vitor Teixeira. Vocês podem ver que todos os sobrenomes, ou o último sobrenome, são iguais. Qual que é? Teixeira. Então, como que ficaria no método de arquivamento? Então, você seguiria a ordem alfabética do prenome. Então, ficaria Teixeira Aníbal, Teixeira Marilda, Teixeira Paulo, Teixeira Vitor. É muito simples. É uma regrinha básica que é muito importante a gente estar não decorando, mas estar assimilando para a gente poder entender como que funciona todo esse método de arquivamento. Tá? Na segunda regra básica, pessoal, os sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen, eles não vão se separar. Então, como é que ficaria isso? Exemplo, Camilo Castelo Branco, Paulo Monteverde e Heitor Villa-Lobos. Você vê que tem 3 exemplos aí. Então, como que ficaria o método de arquivamento? Castelo Branco, Camilo, Monteverde, Paulo, Villa-Lobos, Heitor. A gente não separa, né, esse sobrenome composto. A gente não vai separar, ele vai ficar junto. Então, é um método de arquivamento diferente, porque o sobrenome é composto. Tá? Aí, a terceira regra básica é quando os sobrenomes formados com as palavras santa, santo, né, ou são, seguem a regra dos sobrenomes compostos por um adjetivo e um substantivo. Ou seja, segue a regra anterior que eu passei para vocês. Exemplo, Valdemar Santa Rita, Luciano Santo Cristo, Carlos São Paulo. Vamos ver como que fica o método de arquivamento? Então vai ficar Santa Rita Valdemar, Santo Cristo Luciano, São Paulo Carlos. A gente não vai se separar, vai ficar junto. Então é muito fácil. Essa regrinha, essas regras são muito básicas e é muito importante a gente estar assimilando elas de forma correta. Tá? Dando sequência à regra número 4, as
as iniciais abreviativas de pré-nomes têm precedência na classificação dos sobrenomes iguais. Como que ficaria isso? Exemplo, J. Vieira, Jonas Vieira ou José Vieira. Como é que ficaria, né, um método de arquivamento? É bem simples. Vieira J, Vieira Jonas, Vieira José. Então, quando você tiver algum nome que é abreviativo, vai ficar desse modelinho que eu coloquei no exemplo aí para vocês. É muito simples. Tá? Já na regra 5, os artigos e preposições, tais como o, de, da, do, de, uma, eles não vão ser considerados. Tá? Exemplo, Pedro de Almeida, Ricardo de Andrade, Lúcia da Câmara, Arnaldo do Couto. Vamos ver como é que fica o método? Olha lá. Arquivar de que jeito? Pelo sobrenome, ou último nome. Né? Almeida, Pedro D. Andrade, Ricardo D. Câmara, Lúcia da. Ou Arnaldo do. Então, esses exemplos é básico, né? Para a gente estar entendendo essas regras básicas no método de arquivamento. Tá bom, pessoal? A regra 6, né? Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco como filho, júnior, neto, sobrinho, são considerados parte do último sobrenome, mas não são considerados na ordenação alfabética. Vamos ver como vai ficar? Então, peguei um exemplo. Antônio Almeida Filho, Paulo Ribeiro Júnior, Joaquim Vasconcelos Sobrinho, Henrique Viana Neto. Como é que vai ficar? Almeida Filho, Antônio Ribeiro Júnior, Paulo Vasconcelos Sobrinho, Joaquim Viana Neto, Henrique. Então, você vê que, independente, né, do último nome, no caso, o sobrenome ter filho, júnior, neto, sobrinho, ele não vai ser considerado em ordem alfabética. Você vai pegar o último sobrenome, tá bom? Como está no exemplo aí que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Uma observação muito importante. Os graus de parentesco só são considerados na alfabetização quando servirem de elemento de distinção. No exemplo abaixo, você vai notar que seria necessário criar uma diferenciação, já que todos os pronomes eram iguais, né, a Jorge de Abreu. Note que houve uma ordem de posicionamento no arquivamento, que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Né? Exemplo, Jorge de Abreu Sobrinho, Jorge de Abreu Neto, Jorge de Abreu Filho. Então, como que vai ficar? Abreu Filho, Jorge D, Abreu Neto, Jorge D, Abreu Sobrinho, Jorge D. Então, você vê que houve aí uma sequência alfabética para diferenciar, para separar, já que o sobrenome seria igual. Ok, pessoal? Dando sequência, a gente vai para a regra 7. Tá? Os títulos, nesse caso, eles não são considerados na alfabetização, pois são colocados após o nome completo entre parênteses. Vamos ver como é que fica? Por exemplo, ministro Milton Campos, professor André Ferreira, general Paulo Pereira ou doutor Pedro Teixeira. Vamos ver como é que fica no arquivamento? Campos, Milton, entre parênteses, ministro. Ferreira, André, professor. Pereira, Paulo, general. E Teixeira, Pedro, doutor. Bom, pessoal, na oitava regrinha que a gente tem aí, das regras básicas, né, a gente vai ver agora como é que são arquivados os nomes estrangeiros, tá bom? Então, os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, exceto nos casos de sobrenomes espanhóis e orientais. Vamos ver como é que fica? Então, por exemplo, George Albert, Winston Churchill, Paul Muller, George Schmidt. Tá? Como que ficaria? Vai arquivar desse jeito, que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Albert George, Churchill Winston, Muller Paul e Schmidt George. Tá? Então, você ficaria dessa forma aí. Também em ordem alfabética, tá bom? Pegando pelo sobrenome. Tá? E na regrinha 9, as partículas dos nomes estrangeiros podem ou não ser consideradas. O mais comum é considerá-las,
como a parte integrante do nome quando escritos com letra maiúscula. Exemplo: Giorgio DiCaprio, Esteban de Penedo, John McAdam e Gordon O'Brien. Vamos ver como é que fica? Vai arquivar dessa maneira que vocês estão vendo aí, pessoal. Capri, Julie, De Penedo, Esteban, McAdam, John, O'Brien, Gordon. É bem simples, é regras básicas, que é muito importante a gente estar vendo aí quando a gente estiver arquivando qualquer tipo de documento. Tá bom, pessoal? Na regra 10, os nomes espanhóis eles são registrados pelo penúltimo sobrenome, que corresponde ao sobrenome de família do pai. Atenção, pois foge à regra a qual estamos acostumados. Vamos ver como é que fica? Exemplo: José de Oviedo e Banhos, Francisco de Pina de Melo, Ângelo de Arco e Molineiro, Antônio de los Rios. Como é que vai ficar o método de arquivamento? Arco e Molineiro, Ângelo, Deu, Oviedo e Banhos, José de, Pina de Melo, Francisco de, Rios, Antônio de los. É desse método, logicamente que não vai ser muito comum a gente pegar um estrangeiro, né, quando a gente estiver arquivando algum documento, mas se caso a gente tiver, é muito importante a gente saber como a gente arquivar esses documentos, porque pode acontecer de a gente estar pegando algum. Tá? E a regra 11, os nomes orientais, japoneses, chineses e árabes, eles são registrados da forma que se apresenta, ou seja, da mesma forma. Ou seja, é muito fácil. É muito fácil. Veja para vocês verem um exemplo. Chui, Albenhur, Ruiacuma, Edmundo Honda. Como é que vai arquivar? Do jeito que vocês viram. Chui, Albenhur, Edmundo Honda, Ruiacuma. É simples. É muito simples o método de arquivamento. É o mais fácil de todos, porque você não vai ter que alterar nada. Tá bom, pessoal? Aí na regra 12, a gente já pega aí, né, os nomes de firmas, empresas, né, instituições e órgãos governamentais. E eles devem ser transcritos como se apresentam, não se considerando, porém, para fins de ordenação, os artigos e as preposições que os constituem. Quais seriam os exemplos? Estratégia, concursos, powers, Delivery of Congress, ato legial, Barbosa Santos Limitada. O exemplo de arquivamento vai ficar dessa forma: Barbosa Santos Limitada, colegial entre parênteses A, estratégia concursos, Library of Congress, aí entre parênteses o D do T, e Trump Towers. Ou seja, não vai mudar muito aí o método de arquivamento, tá? Então é muito importante a gente estar seguindo essa regra também. E aí, né, a regra 13, a última regrinha, é quando a gente pega os estabelecimentos, os títulos, né, de congressos, conferências, reuniões, assembleias, né, e assemelhados aí em ordem numérico arábico, né, ou escritos por extensão, devem aparecer lá no fim entre parênteses. Só como é que ficaria? Por exemplo, segunda Conferência de Pintura Moderna, quinto Congresso de Geografia ou terceiro Congresso de Geologia. Como é que vai ficar arquivado? Conferência de Pintura Moderna, entre parênteses, segundo, Congresso de Geografia, entre parênteses, o quinto, e o Congresso de Geologia, entre parênteses, o 3. O número mostra, lá entre parênteses, o número que é o Congresso, o número que é a conferência, tá? Então, ele fica lá entre parênteses no final. Tá bom, pessoal? Dando sequência, a gente vai ver o método geográfico. O que seria o método geográfico? Ele é um sistema direto, assim como o alfabético. Relembrando, é considerado direto porque a busca é feita diretamente ao documento. Neste caso, ele é o método mais utilizado, mais usado, quando o principal elemento a ser considerado em um documento vai ser a procedência ou o local. Tá? Então, as melhores ordenações geográficas vão ser quais? Nome do estado, cidade correspondente, né?
o nome da cidade, estado e correspondente. Então, nome de estado, cidade e correspondente é quando o arquivo é organizado por estados. As capitais devem ser alfabetas em primeiro lugar, por estado, independente da ordem alfabética em relação às demais cidades, que elas deverão estar dispostas após as capitais. Tá? Nesse método geográfico, no exemplo abaixo, que eu vou colocar para vocês, Rio de Janeiro ficou apenas na quarta posição, pois foi considerada apenas em ordem alfabética na ordenação das cidades. Neste exemplo, é fundamental que as pastas tragam os nomes dos estados, pois vai ter muitas cidades com nomes idênticos, né? Mas em estados diferentes. Por exemplo, Campos, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Petrópolis, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Teresópolis, Rio de Janeiro, Xerém, Rio de Janeiro. Então a gente vai seguir a ordem alfabética. Você vê que a capital vai ficar em quarto, porque segue essa ordem alfabética aí. Né? Ainda dentro do método geográfico, um fato curioso é que, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil a gente tem 504 cidades com nomes repetitivos, né? Ou repetidos, perdão. Então, só para vocês terem um exemplo, a cidade de Bom Jesus é o nome que mais se repete aqui no Brasil, segundo a tabelinha que eu coloquei para vocês aqui do lado. Então, você tem Bom Jesus no Piauí, Bom Jesus no Rio Grande do Sul, Bom Jesus no Rio Grande do Norte, Bom Jesus na Paraíba e Bom Jesus em Santa Catarina. Então, observe que o método geográfico ele tem a vantagem, né? Ele é direto e é fácil de usar. Qual que é a sua desvantagem? Exige classificações, duas classificações, o local e o nome correspondente. Então, a gente tem que ter muito aí, cuidado quando a gente pegar para fazer arquivamento pelo método geográfico. Porque pode ocorrer isso, a gente pegar documentos que vêm, por exemplo, de Bom Jesus no Piauí e de Bom Jesus no Rio Grande do Norte. E aí a gente tem que saber como que a gente vai estar arquivando, né, por esse método aí. Lembrando que o Estado, né, vem primeiro. Se você pegar um documento de Bom Jesus no Piauí e de Bom Jesus no Rio Grande do Norte, qual que vai vir primeiro? Qual que você vai arquivar primeiro? Bom Jesus no Piauí, persegue aquela ordem alfabética, tá? Depois, Bom Jesus do Rio Grande do Norte. Tá bom, pessoal? Aí a gente entra no método numérico, tá? O método numérico é porque o principal elemento a ser considerado em um documento é o número, tá? Por isso ele é um método indireto, tá? O método numérico simples existe a atribuição de um número para cada documento. A partir desse número é que eles vão ser organizados, tá? Então não há preocupação com a ordem alfabética, e sim com a ordem de entrada ou de registro e correspondente a um cliente, seja essa pessoa, né, física ou jurídica. E é muito importante também que não haja preocupação com a ordem alfabética, pois neste caso vai existir um índice remissivo, por exigir a consulta ao índice remissivo, é que chamamos ele de método indireto. O índice remissivo ele pode aparecer também como onomástico, tá? E esse método ele tem aplicação em arquivos especiais, discos, fotografias, fitas sonoras, né? E em arquivos especializados, projetos de engenharia, projetos de financiamento, prontuários médicos ou cadastro de funcionários. Tá? E a gente tem um método numérico cronológico. Perdão, gente. Neste método, é importante a ordem numérica e a data, pois a gente vai numerar o documento e não a pasta. O documento, depois de autuado, a gente coloca ele numa capa, onde além do número, né, de protocolo, vai ser transcritas outras informações. Em geral, a gente vai passar a chamar esse documento de processo,
Tá? Qual que é a vantagem? Tá? A vantagem é que ele é sigiloso, tá? E tem menor chance de erro, né, por ser mais fácil lidar com os números do que com as letras. Qual que é a desvantagem desse método, do método indireto? Exigindo duplicidade de pesquisa. Então, pode ser que a gente tenha que pesquisar 2, 3, 4 vezes aí, por causa da sequência numérica cronológica, tá? Aí a gente tem o método numérico dígito terminal. O que seria isso? Neste método, ele é aplicado em locais com grande volume de informações. Exemplo, banco, INSS, hospitais. Por quê? Os documentos eles vão ser numerados de forma sequencial, mas a sua leitura ela vai apresentar um detalhe bem particular. Os números são apresentados em 3 grupos de 2 dígitos e são lidos da direita para a esquerda formando pares. Então, exemplo, o número 231, 209, ele terá os seguintes grupos. Tá? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui embaixo. 23, 12, 09. Você vai ter o grupo primário, o grupo secundário e o grupo terciário. Mas você vai estar lendo ele da esquerda para a direita. Tá? Então, lá, 23, 12, 09. Lembrando que ele era 231, 209. Tá? Então, você tem o grupo primário, secundário e terciário. Lendo ele da direita para a esquerda. Se houver, e pode ocorrer, de ter apenas 5 números, por exemplo, 89, 090, a gente vai completar com quantos zeros forem necessários do lado esquerdo. Aí a gente vai ter 08, 90, 90. Entendeu, pessoal? Então é muito importante a gente estar seguindo esse exemplo aí e essa regrinha quando houver 5, 4, 3 ou 2 números. A gente vai completar sempre com números de 0. Tá bom? O método numérico de dígito terminal, né, você tem a vantagem. Né? Porque reduz erros de arquivamento, é muito rápido você localizar e arquivar esse documento. Você tem uma expansão equilibrada do arquivo, distribuído em 3 grandes grupos, e possui, né, a possibilidade de divisão equitativa do trabalho entre os arquivistas. Porém, a sua desvantagem é que a leitura desses documentos, né, elas são de forma não convencional dos números. A disposição física desses documentos de acordo com o sistema utilizado na leitura. Ou seja, é um tipo de desvantagem. Tá bom, pessoal? Aí a gente tem o método ideográfico ou por assunto. Esse método também pode aparecer como método por assunto. E é dessa forma, por assunto, que os documentos deverão ser arquivados. Tá? Mas não é um método fácil de ser posto em prática, pois depende de uma profunda base de conhecimento da instituição por parte do arquivista. O método ele é subdividido em 2 categorias, alfabético ou numérico. Tá? E cada um deles sofre mais uma divisão. O alfabético ele vai se desmembrar em dicionário ou enciclopédia. E o numérico em decimal ou em duplex. Tá? Então é muito complicadinho esse sistema aí. Mas a gente tem aí, né, esse diagrama que eu coloquei para vocês entenderem como é que vai ficar depois a disposição do método de arquivamento. Quando é por assunto, a gente vai montar um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona esse método ideográfico. Tá? Imagine uma instituição com alguns assuntos, né, que vai justificar a organização dos documentos por esse método. Como que a gente vai trabalhar? Por exemplo, a gente vai ter lá os assuntos: pagamento de bônus, desligamento de pessoal, investimentos em treinamento, anúncios, pagamentos de impostos, manutenção predial, investimentos em ações, conserto de elevadores e propaganda. Você tem vários assuntos aí discriminados. Como que a gente vai arquivar ele? A gente vai arquivar ele em ordem alfabética. Tá? Então, vocês perceberam que no slide anterior, percebeu que há uma organização por assunto.
Mas a empresa está usando o método ideográfico. Ou seja, a próxima etapa vai ser o método ideográfico alfabético dicionário. Neste formato, a classificação ela ficará similar a um dicionário. Ficaria então com anúncios, conserto de elevadores, desligamento de pessoal, investimentos em ações, investimentos em treinamento, manutenção predial, pagamento de bônus, pagamento de impostos e propaganda. Então, imagine que você está lá numa sala, no seu departamento pessoal, da empresa, e você tem aqueles armários de arquivo. Né? Então, você vai ter lá no seu armário de arquivo, você vai ter as pastas. Então, tudo que conter documentos de anúncio, você vai colocar na pasta de anúncio. Documentos, por exemplo, conserto de elevador, você vai ter a pasta de conserto de elevador. Desligamento de pessoal. Então, tudo isso vai estar arquivado em pastas e os documentos serão colocados nessa ordem. Então, é muito importante a gente estar sabendo desse método de arquivamento, porque a gente às vezes acaba se perdendo. Se a gente se perder, a gente comete erro. Tá? Imagine que você está trabalhando numa empresa. Aí você tem que arquivar uma nota fiscal. Mas a nota fiscal é de propaganda, mas aí você vai lá e arquiva na manutenção predial. Aí depois você precisa estar pegando essa nota. Como que você vai saber? Nossa, onde que está? Você vai procurar lá, é propaganda. Nossa, cadê essa nota que eu preciso? Não estou achando. Aí ela está lá em manutenção predial. Ou seja, é muito importante a gente estar arquivando da forma correta para a gente não estar se perdendo aí, né, para poder achar um documento ou uma nota fiscal. Né? E aí a gente tem um método ideográfico alfabético enciclopédico. Tá? Neste formato, né, a classificação será feita por grandes grupos na forma de títulos. E estes títulos serão organizados alfabeticamente. Por exemplo, financeiro. Então, dentro de financeiro, você vai ter investimentos em ações, manutenção de pagamento de impostos. Em manutenção, você vai ter lá conserto de elevadores, marketing, manutenção predial. Marketing, anúncios, propagandas, recursos humanos, desligamento de pessoal, investimentos em treinamento, pagamento de bônus. Então, você vê que tem pastas e subpastas. Tá? É um método um pouco mais complicado, porque está no formato enciclopédico alfabético. Então, ele vai ser organizado desse modelo que vocês estão vendo aí. Aí, o método ideográfico numérico, a gente vai ter as suas divisões. Tá? Lá no numérico, né? Lembra que eu coloquei anteriormente, né? Esse ideograma para vocês estarem vendo aí. Então, no método numérico, ideográfico numérico nas suas divisões, a gente vai usar os mesmos exemplos para o arquivamento ideográfico. Só que numérico. Então, a gente vai começar pelo duplex. De acordo com o dicionário da arquivologia, o que define duplex? É um método de ordenação que tem por eixo a distribuição dos documentos em grandes classes por assunto, numeradas consecutivamente, que podem ser subdivididas, né, em classes subordinadas mediante o uso de números, né, justaopostos, né, com traços de união. Então, depois que você aprende o anterior, esse duplex é fácil. Basta numerar, como eu vou demonstrar aqui abaixo para vocês. Então, 1, financeiro, 1.1, investimento em ações. 1.2, pagamento de impostos. 2, manutenção. 2.1, conserto de elevadores. 2.2, manutenção predial. Marketing. 3, 3.1, anúncio. 3.2, propaganda. Lembra que tem ordem alfabética. 4, recursos humanos. 4.1, desligamento de pessoal. 4.2, investimentos em treinamento. 4.3, pagamento em bônus. Para fechar esse método, né, falaremos do decimal. É bem diferente dos outros, não é tão simples, mas basta você saber a sua definição. Foi um método criado por Dewey em 1876, onde ele separa cada assunto em 10 classes, depois
mais 10 subclasses. E a seguir, divisões, grupos, subgrupos, subseções. Apesar de tantas divisões, a expansão das classes é finita, ao contrário do duplex, que pode ser eternamente aumentado. Então, segundo o dicionário, de arquivologia, o método de ordenação, que tem por eixo um plano prévio de distribuição dos documentos em 10 grandes classes, cada uma delas podendo ser dividida ou subdividida em 10 subclasses e assim por diante. Então, aí você tem o método duplex e o método decimal. Tá bom, pessoal? E aí para a gente finalizar, a gente tem outros métodos, tá? A gente tem unitermo, nada mais é do que a indexação por termos simples extraídos do documento, também conhecida como método unitermo, ou seja, um único termo. Perdão. Métodos padronizados. São métodos poucos cobrados em provas de nível médio e em provas que não são específicas para a formação da arquivologia. O importante é apenas saber que existem e suas características básicas. O Variadex é um método de ordenação que tem por eixo as letras do alfabeto, representadas por cores diferentes. O automático é utilizado para o arquivamento de nomes e vai combinar letras, cores e números. Um detalhe muito importante, é usado para arquivar nomes, mas deve evitar acumular pastas de sobrenomes iguais. Não é utilizado nos arquivos brasileiros. Então, esse método automático a gente não utiliza aqui no Brasil. O Soundex usa-se para arquivar nomes, sendo que a forma de classificação não é pela grafia, e sim pela semelhança da pronúncia. Ou seja, a grafia pode ser diferente, mas o que vai valer é o som. E não é utilizado também nos arquivos brasileiros. E, por fim, o menômico. É um método obsoleto no lugar dos números. Usa-se a combinação de letras. Tá? As letras vão assumir o papel de símbolos. A ideia desse método era facilitar a localização dos arquivos, porém, em tese, auxiliar na memorização por parte do arquivista. Então, esses aí são os outros métodos, um pouco aí obsoletos e que a gente não utiliza, tanto aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, onde falamos sobre algumas regras básicas da arquivologia, métodos de arquivamento e algumas dicas aí que eu deixei para vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Só deixar um comentário ou procurar um professor aqui. Um forte abraço e a gente se vê semana que vem com mais uma videoaula. Obrigado.